Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. E hoje eu tô aqui pra gente bater um papo muito rápido sobre a questão do professor temporário ou professor substituto dentro do nosso território nacional. Pois bem, sobre o que eu quero conversar com vocês. Primeiro, o ponto em que eu vou trabalhar se resume a professores na rede pública de ensino, tá? Não estou falando de redes particulares, e sim a rede pública de ensino, que nós sabemos que já é precária, nós sabemos de todos os problemas diários que todos os professores enfrentam, e esse é mais um deles. Ser substituto, ser um professor temporário, isso é um dos maiores problemas que o professor atualmente encara no Brasil. Pois bem, se tratando desse assunto, eu vou focar o meu pensamento aqui aonde eu resido, no meu território, aqui no Paraná. Para quem não sabe, eu sou do Paraná. Então, eu vou trabalhar a questão do professor temporário dentro do estado, tá, do Paraná, porque é onde eu tenho conhecimento, é onde eu posso argumentar algumas coisas. E aí, você que é de outro estado, analise e reflita sobre o assunto, se realmente isso é em todo o território nacional ou se os problemas de fato só estão aqui no meu estado. Pois bem, aqui no Paraná eu acho que deve fazer, deixa eu pensar, por baixo, tá? Uns 7 anos que não ocorre mais concursos públicos para a área de professor a nível estadual, ou seja, o professor que vai trabalhar ensino médio, fundamental, aí referente ao estado, tendo uma carreira dentro do estado. Por que que tem tão pouco concurso e por que é, infelizmente, desnecessário fazer o concurso para esse governo, pelo menos para o atual governo? No momento em que inúmeros professores se aposentam todos os anos. Somente na escola que eu trabalhava no passado, tá? Eu trabalhava em 3, na verdade, porque a vida do professor é essa. Você vai trabalhar em inúmeras escolas para cumprir a sua carga horária e ter um salário razoável para viver. Na escola que eu trabalhava, que eu tinha o maior número de aulas, somente naquela escola, 7 professores, 7 se aposentaram. Somente em uma escola. Então pensa a nível estadual, quantos professores não se aposentam por ano, tá? Pois bem, por que o governo não vai ligar para isso? Vai estar pouco se fudendo e, de fato, quem sai no prejuízo são os professores temporários, os professores substitutos. Pelo seguinte fator: quando você é um professor substituto aqui no Paraná, ou seja, um professor que entra pelo processo seletivo simplificado do Paraná, que é mais conhecido como PSS, tá? Esse processo, ele vai te contratar e você vai ter todos os direitos que o outro professor tem, tá? Direito a ficar afastado em caso de um acidente, só que você não pode continuar com as aulas depois, mas você, enquanto você está afastado, você vai continuar recebendo. Você tem basicamente todos os direitos que as leis trabalhistas garantem para você, professor. Você tem o 13º, tem férias, tudo como diz de fato que você teria caso fosse concursado. Basicamente, não é exatamente como se você fosse concursado, lógico, mas são direitos válidos. Pois bem, qual é a grande sacada e a grande vitória do governo em manter esse processo seletivo de professores que não são concursados e que entram para tampar o buraco, tá? Qual que é a vantagem que o governo tem? Primeiro, como é um contrato de 1 ano, podendo ser prorrogado há mais 1 ano, mas eles não fazem isso há muitos e muitos anos, porque se eles demitir todo mundo quando encerra o contrato e recontratar um mês depois,
tem a quebra do contrato e aí é muito melhor para eles. E eles fazem isso todos os anos. O que isso acaba gerando? Tá? Acaba gerando para o professor uma instabilidade econômica. O professor chega a dezembro, ele não sabe se ele vai continuar empregado, ele não sabe quando ele vai pegar aula no outro ano, ele não sabe se ele vai conseguir pegar aula no outro ano, e fica nesse vai e vem desesperado, criando uma angústia enorme no professor. Além disso, para o Estado é muito benéfico esse processo, esse trabalho que ele suga dos professores que estão formados e não são concursados porque eles não abrem o concurso, pelo seguinte fator: com esse contrato eles não precisam dar aumento nenhum para os professores PSS. Ou seja, não existe carreira dentro do Estado. Você é contratado por um ano e é demitido. É contratado por um ano e é demitido. É como se você fosse um terceirizado e para você não ter um aumento, tá? A empresa vai te demitir. Só que tem um grande problema, porque se você fosse terceirizado, você estaria afiliado a uma outra empresa que você teria um contrato e posteriormente o seu salário talvez tivesse um aumento. Talvez você tivesse uma garantia nos meses que você não estivesse dando aula, você ganhasse aí R$900, que dá para você pagar o seu aluguel, sua água e sua luz. Mas no nosso caso, não. E acredito que a maioria do Brasil também não. Chega dezembro, nós somos demitidos e jogados ao relento. E o Estado está pouco se fudendo. Por quê? Porque é um contrato. E ele sabe que todo final de ano ele pode fazer isso com você porque está dentro da lei. Qual que é o problema? O professor não tem estabilidade. O professor não sabe se ele vai estar empregado depois de dezembro. O professor não tem ideia de quando vai sair um concurso, ele não tem ideia se vale a pena ele procurar outro trabalho até que ele consiga, de fato, pegar aulas de novo. Então fica nesse vai e vem. Pessoal, eu sou formado, eu tenho 3 pós-graduações, tá? E até hoje eu não peguei aula ainda. Mas tudo bem, eu sei que isso faz parte. Eu só queria entender por que o Estado tenta massacrar uma profissão tão importante, tão necessária para o conhecimento, para o desenvolvimento da sociedade, sendo que não dão valor nenhum para a gente, cara. O professor é simplesmente um mero substituto, tá ali para tampar buraco. Eles não abrem concurso simplesmente pelo fato dos professores aceitarem trabalhar desse jeito. Mas por que nós aceitamos? Porque nós não temos outra escolha. Caramba, a gente se formou nisso porque nós amamos fazer o que nós fazemos. Nós amamos ministrar aula. Nós gostamos de ensinar. Nós adoramos passar o conhecimento. Por mais que nós não somos detentores de uma verdade absoluta. Mas o nosso trabalho é tentar trazer a luz para o aluno. E caramba, todo final de ano é esse impasse. Nós não sabemos o que vai acontecer no ano seguinte. Fica desesperado até sair a classificatória. Ver se a gente vai conseguir pegar aula ou não. Para daí tentar correr atrás de outro bico. Porque é isso. Infelizmente, isso se torna um bico. Porque nós não temos estabilidade nenhuma. Nós não temos estabilidade nenhuma. Nós somos descartáveis para o Estado. Enfim, galera, eu quis trazer essa reflexão aqui porque eu vivo no Paraná. Eu não sei como é que é nos outros estados. E caso você que esteja assistindo conheça a realidade de outros estados, nessa questão que eu falei do professor substituto, do professor que entra aí num processo seletivo simplificado para trabalhar para o Estado, na rede pública, eu gostaria que você comentasse para eu começar a ampliar essa minha visão a nível nacional.
Eu acredito que seja basicamente tudo no mesmo eixo, tudo dentro do mesmo esquema. Mas aqui no Paraná é assim, nós somos descartáveis. Todo final de ano, basicamente, nós somos demitidos e recontratados ali por fevereiro, janeiro, depende do ano, como que vai começar a distribuição de aula, tá? Começa a ser recontratados. E aí os professores que não são encaixados nessa listagem, a primeiro momento tem que ficar esperando os outros professores pegarem licença, ou os outros professores se afastarem, sei lá o que for, para a gente começar a ir pegando aula. E assim esperando a chamada. Então, todo ano é essa instabilidade econômica, sem segurança, sem a gente de fato saber o que esperar, que rumo tomar, e essa agonia monstruosa, querendo saber se você vai trabalhar ou não no outro ano. Então é isso aí. Eu quis passar uma realidade, essa realidade caótica que nós sofremos todo santo dia, esperando sair toda terça, toda quinta, ou segunda e quarta, uma listagem, na esperança de que o seu nome saia e você seja chamado para ministrar aula novamente. E tá claro que para o governo só não sai concurso por um simples fato. É muito mais vantajoso para o Estado você pegar e manter um professor nesse sistema, onde você não tem não dá aumento, você não tem plano de carreira, você não precisa, de fato, manter ele ali. Então é lógico que enquanto existir esse método, o Estado não vai abrir concurso. Por quê? Porque por mais que nenhum professor esteja fixo num colégio, todo começo de ano ele vai preencher com os tapa-buracos, com os professores substitutos. E, infelizmente essa é a realidade. Nós, professores, que não somos concursados, infelizmente, talvez, pelo simples fato de não ter ainda aberto um concurso para a gente prestar, estamos aí, a Deus dará, tampando meros buracos que o governo deixa aberto, porque sabe que é muito mais lucrativo para ele colocar um professor substituto. E além disso, esse ano aqui no Paraná também tivemos a redução da hora atividade, que foi algo monstruoso que fizeram com nós professores. Meu Deus! Aumentaram o número de aulas e tiraram o número de horas de atividades. O professor precisa corrigir prova, o professor precisa planejar a aula, o professor precisa escrever a sua prova. O professor não tem que entrar na aula e encher a aula de linguiça, ele tem que entrar e dar uma aula com qualidade. Caramba, vocês reduziram a hora de atividade. Meu amigo, se você está achando que o professor tem que trazer a prova e corrigir em casa, pelo amor de Deus, vai se tratar. Só isso que eu tenho para falar para você. Falou, um grande abraço, era isso que eu queria falar e tchau!